Eu quero contar uma história que você estava falando, né, das coisas, né, da coisa do nacionalismo e tal, para a gente ver como é importante. Uma das vezes que eu fui para Jerusalém, visitei o Yonah Razon e a gente estava conversando, né, coisas da vida, como é que é o Brasil, como é que é tal. Ele nunca esteve aqui? Nunca esteve aqui. E a gente conversando, né, ele com uma curiosidade, porque o interesse, né, pelo meu livro, pelos brasileiros e tal, e a gente começou a falar, né, de judaísmo no Brasil, de várias outras coisas. É uma conversa muito rica, assim, eu carrego no coração essa conversa, com um homem muito iluminado. Mas uma parte da conversa que me marcou, ele falou assim, como é que é o negócio de ensino, escola e etc e tal? A gente falou, é assim, tem as escolas públicas, as escolas privadas, etc. Seus filhos, como é que vão para a escola? Ou eles vão com o transporte escolar, ou os pais levam e etc. Tá, interessante, mas não tem transporte público? Tem, mas dificilmente, né? Transporte público só quando a criança já está um pouco mais velha e tal. E com quantos anos as crianças pegam transporte público, né? Eu falei, eu tô com 46, né? Enfim, sou nascido em 74, comecei a pegar transporte público com 10, 11 anos de idade. Mas hoje em dia não dá, né? Você soltar uma criança com 10, 11 anos de idade no transporte público não dá. Ela começa quando está no colegial, lá 16, 15, 16... Alguns meninas e tal, um pouquinho depois e tal, os pais soltam um pouquinho depois, ele arregalou o olho assim. Ele falou, 15, 16? Eu falei, essa é a idade mais ou menos que o pessoal... E você só pegou transporte público com 10, 11? Eu falei, e aqui em Israel como é que é? Ele falou, e assim, as pessoas fazem um juízo completamente equivocado do que é Israel, né? É um dos estados mais seguros do planeta Terra. Você pode... relógio, abrir carteira na rua, índice de assalto, esse tipo de coisa é zero. E o índice de atentado terrorista também é muito baixo. As regiões em que tem esse tipo de problema não são as regiões, digamos assim, centrais, são locais mais afastados ou fora da linha verde e tal. Só fazendo essa nota de rodapé, né? E aí eu falei, mas aqui como é que é? Ele falou assim, depende se a criança já está falando bem, com 3, 4 anos, já mete no transporte público. Depende do momento em que ela consegue começar a se comunicar. Mas assim, sozinha? Sozinha? Sozinha. E assim... Aí é inimaginável. A minha esposa olhou e falou assim, mas como assim, 4, 5 anos? Ele falou assim, depende se a criança já está conseguindo falar. Isso. Falar e entender, porque se perder, ela tem que saber perguntar para poder voltar para casa. Então, assim, a idade ideal, ele falando, a idade ideal é 5, 6. Nossa. Com 5, 6 já vai transporte público. Educação infantil. E eu constatei isso, exatamente isso que você estava falando no começo do bloco. Como é que eu constatei? Um dia eu precisei pegar um ônibus, estava lá em Jerusalém, um bairro afastado, onde ficam os prédios políticos, lá o Knesset fica um pouco afastado. Estava voltando para o centro de Jerusalém, né? Onde eu aluguei uma casa no centro, estava no centro de Jerusalém. Aí peguei um ônibus e tal, subiu um menino. O menino devia ter uns 7, 8 anos, assim. E o menino, fim de tarde, saindo da escola, devia estar cansado e etc, né? Aí o menino sentou no ônibus e dormiu. Pum, pegou no sono. E aí um senhor que estava no fundo do ônibus lá, inclusive lendo a Bíblia, tal, fechou a Bíblia, levantou, andou até o menino, cutucou o menino assim, perguntou para ele, você vai descer aonde? Aí ele falou, vou descer na estação tal. Tá bom, então pode descansar. Aí o cara pegou, sentou, ficou lendo a Bíblia ali do lado do menino. Quando chegou na estação, ele parecia pai do menino. Acordou o menino com todo cuidado, não, vamos lá e etc. Tal. Levantou, pegou a mochila do menino, pegou as coisas e tal, acolheu o menino, desceu do ônibus e caminhou com o menino e deve ter levado o menino até a casa dele. Então, quer dizer, isso é o sentido de clã, tribo, de cuidar do outro como se fosse teu próprio. Nesse dia que eu estava conversando com o Razon, minha esposa falou, mas não tem problema, assim, sei lá, as crianças se perderem? Ele falou assim, não. Aqui, assim, tem muita criança na rua e a gente toma muito cuidado, a gente olha para todas as crianças. E todas as crianças a gente trata como se fossem nossos filhos. Porque se eu tratar o filho do outro como se fosse meu filho, eu posso soltar o meu filho na rua. Porque eu sei que o meu filho vai estar sendo observado
por um outro adulto. E assim a gente cria esse elo de lealdade e confiança dentro da sociedade israelense. E o menino também, se ele dormiu é porque ele estava tranquilão lá, né? Exato. Não estava como as nossas adolescentes que ficam desesperados, esconde relógio, né? Fica prestando atenção. Exato, e ele parte do pressuposto... Estava de boa. Porque os nossos adolescentes, eles partem de que pressuposto? Da desconfiança. Isso. Então, quer dizer, eu estou numa calçada, por que eu estou vendo uma pessoa que está vindo na minha direção, por que eu vou atravessar? Porque eu estou desconfiado dessa pessoa. E às vezes não é questão étnica, racial, não é nada disso. É porque esse clima está instalado na sociedade. Em Israel você não tem esse problema. Você está ali, você continua na sua calçada. A pessoa pode estar de burca, pode estar do que for. Você fala, enfim. Aqui eu sei que não tem desse problema, né? Então, você sente isso na sociedade israelense, né? Essa coisa da confiança, e eu sei que aqui vai todo mundo seguir o que tem que ser seguido e as pessoas têm um grau de lealdade entre as outras. Dentro da sociedade israelense você vê isso. Aí, quando